Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. A nossa devocional do dia, hoje no Salmo de número 133. Tema de hoje, quando os irmãos vivem em união. Convido você a ler comigo o versículo de número 1, que diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém. Queridos, este é mais um dos salmos de romagem atribuídos ao rei Davi. Aqui ele fala a respeito da união do povo de Deus, da unidade e da harmonia que deveria haver entre os crentes. Ele começa o salmo dizendo, afirmando como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. O contexto deste salmo é atribuído a quando Davi passou a reinar em Israel, pois antes de Davi quem estava reinando era Saul, e Saul não foi um bom rei. Saul vivia em conflitos internos, em seu reinado havia muitas guerras civis, onde as tribos viviam brigando e se desentendendo. Mas quando a tribo de Judá escolheu Davi para ser seu rei, as outras 11 tribos não aceitaram Davi e elegeram outro rei descendente de Saul. E aí começou a guerra civil na nação de Israel. Depois de um conflito sangrento que durou muitos anos, finalmente a tribo de Judá venceu. E Davi foi então coroado rei de todo Israel. A guerra cessou e a paz foi estabelecida. No verso 1, Davi expressa essa alegria com a unidade do povo de Deus. Pois os irmãos aqui são os irmãos judeus, os judeus de todas as tribos que estavam agora unificados. Portanto, este salmo está falando da união espiritual que agora havia entre as 12 tribos. Quando Davi assumiu o reinado, eles estavam unidos para adorar o mesmo Deus e não mais deuses como Baal, os Baalins e aqueles outros deuses pagãos. Davi compara a união do povo de Deus com duas figuras. A primeira está no versículo 2, quando ele diz que a união do povo de Deus é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E a segunda figura que ele usa é sobre o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O resultado desta união, meus irmãos, era esse óleo especial, perfumado, que era derramado sobre o sacerdote Arão no tabernáculo, onde todos podiam sentir o aroma daquele óleo, particularmente porque ele era derramado em abundância. Era derramado na cabeça e ia descendo pelo rosto de Arão, passava pela barba e descia pelas vestes. Assim era a união no meio do povo de Deus. É algo precioso, é algo que traz um aroma suave às narinas do nosso Deus. Por isso, assim como o óleo era valorizado, a união deveria ser valorizada pelo povo de Deus. No versículo de número 13 ele fala do Monte Hermon, quando ele diz que essa união do povo de Deus é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Hermon é o monte mais alto no norte de Jerusalém, onde o seu pico permanece coberto de neve a maior parte do ano. E o que Davi está dizendo é que o mesmo orvalho que caía do Monte Hermon, que descia para a terra, chegava até o Monte Sião. E ali havia unidade entre o Monte Hermon e o Monte Sião, que ficava em Jerusalém. E aqui Davi está dizendo que assim como o orvalho que cai do Monte Hermon e desce para a terra, chega até o Monte Sião que ficava em Jerusalém, havia unidade entre aqueles dois lugares. Assim deveria ser unido o povo de Deus. E o resultado dessa união está no versículo de número 3, quando ele diz que ali, nos montes de Sião, ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que podemos aprender com este salmo, irmãos? Primeiro, que nós devemos olhar para o povo de Deus como sendo o seu povo, a sua família. A igreja é uma família espiritual, onde todos nós nos unimos em um único propósito, de glorificar a Deus e de nos ajudarmos, unindo a nossa fé, vivendo o amor que Cristo nos chamou para viver. Pois a igreja representa a expressão do povo único de Deus. Em segundo lugar, podemos aprender que a igreja é mais do que os cultos dominicais. A igreja é sua família, é o seu povo, com o qual você deve se envolver mais e mais. É onde você deve buscar respostas, ajuda, comunhão e alegria, buscando sempre a fraternidade e a amizade. Em terceiro e último lugar, podemos aprender com este salmo que as diferenças nos unem no único propósito de Cristo, de abençoar as nações. Lembra das 12 tribos que viviam divididas? Porém, mesmo divididas, era um único povo de Deus. Não importa qual é a sua denominação, se é assembleia, se é presbiteriana, se é batista, nós somos como as tribos.
Muitas vezes pensamos diferente, falamos diferente, nos comportamos diferente, mas somos o único povo de Deus. Cada uma daquelas tribos tinha o seu costume, o seu modo de falar, de pensar, de agir, mas eram judeus. Eram de uma única raça, apenas moravam em locais diferentes. Assim é a Igreja de Cristo. Deus tem somente uma igreja que é composta de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E todo aquele que professa Jesus como o único Senhor e Salvador, esse deve ser o seu irmão. Por isso, meus irmãos, é importante a gente entender que quanto mais nos unimos, quem ganha com isso é Cristo. A unidade da igreja é a forma mais eficaz de evangelização, pois ele mesmo disse em João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Foi essa a oração que Jesus fez por mim e por você. Por isso, a unidade da igreja expressa o amor de Cristo. Que você busque a unidade com sua igreja local, que você busque a unidade com seus irmãos, pois entre nós não deve haver divisão, mas o amor em Cristo Jesus e o amor dele por nós deve nos unir com o propósito de evangelizarmos as nações. Você tem buscado se unir com seus irmãos? Ou você tem preferido ser um cristão isolado? Saiba que o isolamento não faz parte de Deus. Essa onda de desigrejados que surge por aí, isso é antibíblico. Isso não funciona. Hebreus 10:25 diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes que possamos nos estimular ao amor fraternal. E Deus nos ajude e nos faça um em Cristo Jesus. Oremos. Grandioso Deus, grandioso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que Tu possa cada vez mais tornar o Teu povo um em Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia das divisões, que o Senhor nos ajude a expressar o Teu amor, a falar do Teu amor através da nossa unidade, pois não há nada pior do que uma igreja dividida. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre juntos, firmes na fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esta palavra e que possamos ser um em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.